Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Bom, vocês receberam aí um planejamento, né, um plano de estudos, né, para essa prova final que está chegando, com alguns exercícios que estão ao final desse planejamento. E eu vou resolver com vocês. Eu estou gravando aqui 3 videozinhos. Eu dividi essa lista em 3 partes para não ficar cansativo para vocês, né? E aí dá pra parar, resolve um pouquinho, para, descansa um pouco, vai pro vídeo, tá? E então a gente vai estar resolvendo e eu queria que vocês, qualquer dúvida que não fique esclarecida aqui, vocês têm meu WhatsApp, então vocês podem mandar no privado, pedindo a dúvida que for, eu posso resolver a questão mais uma vez, de uma forma diferente, ou explicar qualquer assunto que não fique esclarecido aqui, certo? A gente não teve muito contato esse ano. Aí eu gravo um vídeo novo, especial, para tirar essa dúvida de vocês. Então, bora lá, vamos começar. Questão número 1. Isótopos radioativos de iodo são utilizados no diagnóstico de tratamento de problemas de tireoide e são, geralmente, ministrados na forma de sais de iodeto. O número de prótons, nêutrons e elétrons do isótopo 131 do iodeto são, respectivamente... Então, olha só, primeira coisa que vocês têm que saber. Sempre que eu falo isótopo 131, isótopo qualquer número aqui, esse número está indicando a massa do elemento. Então, aqui eu tenho um isótopo de iodo, que a gente vai descobrir o número atômico, e esse iodo aqui tem massa 131. Esse isótopo tem massa 131. Então, esse nunca é o número atômico, sempre é a massa. O mais comum, por exemplo, a gente falar carbono 12, carbono 13, carbono 14. É o carbono de massa 12, o carbono de massa 13, o carbono de massa 14. Certo? Então, esse número aqui sempre representa a massa. E ele não deu pra gente nenhum dado pra gente encontrar prótons, nêutrons e elétrons, que é o que ele está pedindo. Então, aqui a gente tem que ter acesso a uma tabela periódica. Lembrando que toda tabela periódica tem uma legenda. Eu coloquei aqui pra vocês uma tabela periódica que tem na lista de vocês, certo? Que vai ter essa legendinha aqui. E nessa legenda ele explica o que significa cada parte da tabela periódica. Eu tenho no meio sempre o símbolo, embaixo a massa atômica, nesse cantinho a eletronegatividade e aqui o número atômico. Isso pode variar de uma tabela periódica para outra, depende de como o autor quis representar, certo? Então a gente sempre primeiro tem que olhar a legenda. E nessa tabela periódica aqui, a gente encontra o iodo, ó. Então ele tem esse iodo aqui tem massa 127, número atômico 53 e eletronegatividade 2,5, certo? Então como ficaria a representação dele em notação científica? Iodo, símbolo dele, né? Embaixo eu sempre coloco o número atômico e em cima sempre a massa. Na tabela periódica ele pode fazer do jeito que ele quiser, porque ele tem uma legenda. Mas a gente sempre tem que representar assim, a massa em cima e o número atômico embaixo, certo? Para esse iodo aqui. Mas a gente está falando de um isótopo que tem massa 131. Então a representação vai ficar assim, ó, o iodo com o número atômico 53, que não vai mudar, porque se muda o número atômico, ele deixa de ser iodo. O número atômico é que define esse elemento, certo? E 131, que é a massa. O que eu quero então? Número de prótons, nêutrons e elétrons do iodeto, tá? A gente vai chegar lá. Então, o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Sempre, sempre, ok? Então, a gente já pode eliminar aqui a letra D e a letra E, que está dizendo que o número atômico é 131 e 52. A gente sabe que o número atômico é 53, então o número de prótons também é 53, ok? Como que a gente vai achar o número de nêutrons? Utilizando essa fórmula aqui, que é massa é igual ao número atômico mais nêutrons. Vou passar esse Z que está somando para lá, subtraindo. Então vai ficar assim, ó, A menos Z é igual a nêutrons. Ou seja, para eu descobrir o número de nêutrons, basta eu diminuir a massa menos o número de prótons. Então eu vou diminuir 151 por 53, certo? E vocês vão ver que vai dar 78. Então, a gente já pode eliminar também a letra C, certo? Então, a gente vai ficar entre a A e a B. Agora, a gente tem que ver o número de elétrons, tá? Então, olha só, iodo, quer dizer, iodeto, eu marquei aqui, ó, iodeto. Quando ele coloca esse final eto, iodeto, quer dizer que ganhou elétrons, certo?
Se ele não tivesse ganho elétrons, ele ia botar só iodo, certo? Se ganhou elétrons, ó, num átomo neutro, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Então, se fosse um átomo neutro, eu teria 53 prótons e 53 elétrons. Como aqui eu estou com a terminação eto, quer dizer que eu ganhei um elétron, então 53, que era o que ele já tinha, mais um elétron que ele ganhou, 54. Então, o número de elétrons é 54. Então, tá aí a nossa resposta, letra B. Número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Certo? Então, vamos para a questão número 2. O número atômico, número de massa e número de nêutrons de um átomo são expressos respectivamente por... Ele deu aqui, ó, número atômico, número de massa e número de nêutrons, respectivamente. Ele quer que a gente determine o número de prótons e nêutrons deste átomo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou representar esse átomo aqui, que eu chamei de Z, tá? Lembrando que em cima eu sempre tenho que colocar a massa e embaixo o número atômico. Ele disse que esse é o número atômico, então eu coloquei aqui embaixo. E ele me disse que essa é a massa, eu coloquei aqui em cima, certo? E eu tenho que massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então eu vou substituir esses valores aqui, ó. Massa 8x é igual a Z, que é 3x mais 5, e número de nêutrons, que é 6x menos 30, certo? Substituir massa, prótons e nêutrons. Ok? E agora eu vou resolver essa equação normalmente, ó, tudo que tem x vou passar para lá, e o que não tem x vou deixar do lado de cá do igual, certo? Equaçãozinha matemática. E resolvendo essa equação, eu vou achar que x é igual a 25. Então a gente achou agora o valor de x, mas a gente não achou ainda nem prótons, nem nêutrons, nem nada, certo? O que eu tenho que fazer agora? Pegar esse valor de x e substituir aqui nos valores que ele deu, certo? Então eu vou colocar, ó, 25 aqui no lugar de x. 8 vezes 25 dá 200. Então, eu coloquei aqui 200, que é a minha massa. E 25 no lugar desse x aqui. Vai ficar 3 vezes 25 mais 5, que dá 80. Certo? Então, eu tenho aqui a massa e eu tenho aqui o número atômico, que a gente já sabe que é igual ao número de prótons. Certo? Então, a gente já tem o número de prótons, mas ele também quer o número de nêutrons. Como que eu acho o número de nêutrons? Eu vou subtrair aqui, ó, como a gente viu no slide anterior, 200 menos 80, e vou achar que o número de nêutrons é 120, certo? Prótons sempre igual ao número atômico e nêutrons só fazer a subtração, massa menos número atômico. Questão número 3. Alguns elementos apresentam no seu estado fundamental e no seu nível mais energético a distribuição eletrônica NPX. Determine dos elementos abaixo, dentre os elementos abaixo, o que apresenta o maior valor de X, certo? Essa questão, a gente tem duas maneiras de resolver. A primeira delas é fazendo a distribuição eletrônica de cada elemento, que a gente vai fazer utilizando o diagrama de Pauli. Isso aqui, fazer essa distribuição eletrônica é muito importante vocês saberem. Eu vou dar alguns exemplos aqui, o resto eu já deixei aí a resposta. E se vocês, por algum acaso, hoje ou antes, quando vocês estiveram aula com os outros professores, não entenderem isso, me procure no privado, porque vocês estão no primeiro ano, mas isso vai ser importante para o resto do futuro de Química em vocês. Segundo, terceiro, Enem vai ser muito importante, certo? Quem quiser me acompanhar e fazer faculdade de Química também vai ser importante. Então a gente tem que aprender a fazer isso aqui. Tá? Então, olha só, esse aqui é o diagrama de Pauli, numa outra oportunidade eu explico para vocês como ele surgiu, tá? Mas a gente sempre tem que seguir a ordem das setas para fazer a distribuição eletrônica. Então, eu vou começar com S, né, que tá aqui, depois 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, sempre essa ordem, ok? Segundo, que a gente tem que saber que no orbital S cabe no máximo 2 elétrons, no máximo 2, no P 6, no D 10 e no F 14. A gente nunca pode colocar quantidades maiores que essa, menores a gente pode, certo? Então vamos pegar aqui o exemplo do alumínio. O alumínio tem número atômico 13, então eu vou fazer a distribuição eletrônica de 13 elétrons,
certo? Porque ele aqui é um átomo neutro, se ele tem um número atômico 13, quer dizer que ele tem 13 elétrons também, certo? Então, vou começar. Um S, no orbital S a gente viu que cabem 2 elétrons, então eu coloquei aqui 2, 1S2. Depois vem 2S2, certo? Depois do 2S vem o 2P. 2P no orbital P cabem 6. Vamos ver quantos elétrons a gente tem agora? Até agora a gente tem 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Para 13 faltam 3, né? A gente tem que estar sempre contando para ver quantos faltam. Então, depois do 2P vem o 3S. Então, 3S2, certo? 12 elétrons que a gente tem agora, até aqui. Para 13 só falta 1. Então, meu próximo orbital, que é o 3P, eu só vou colocar 1 elétron. Não vou colocar 6, porque se eu colocar 6 vai passar de 13 elétrons. Então, a soma desses expoentes aqui sempre tem que dar o número de elétrons que a gente quer distribuir, certo? Então, pegamos esse exemplo aí, ok? Vocês vão ter que fazer para cada elemento de distribuição eletrônica, ele quer saber o maior valor de x, que é o maior expoente aqui, né? Que ele bota aqui em cima. E o maior valor de x, ó, 5, 3, 4, 2, 1. O maior é o 5, certo? Então, a resposta correta é a letra E. Então, esse é o primeiro jeito de fazer. É um jeito bom, porque vocês vão treinar a distribuição eletrônica, isso vai ser importante para o futuro, mas tem um jeito mais rápido, que é conhecendo a tabela periódica e sabendo manusear. Se vocês não tiverem uma tabela periódica, não tem jeito, não tem como fugir, vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Mas se vocês tiverem a tabela periódica, vocês vão saber que todos esses elementos aqui terminam em S1. Esses aqui terminam em S2. Aqui a gente tem D1, D2, D3 até D10, né? Aqui, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Pela distribuição eletrônica, a gente já sabe como termina. Pela tabela periódica, a gente já sabe como termina a distribuição eletrônica desses elementos. Quais são os elementos que a gente estava comparando lá? Esses 3 aqui, né? E esses 2, certo? A gente viu, ó, alumínio termina em P1, silício em P2, fósforo em P3, selênio em P4, bromo em P5. Então, quem termina com maior índice X lá em cima é o bromo, que termina em P5. Aqui a gente já veria bem mais rápido, já que é uma questão de escolha, é só marcar lá rapidinho, ok? Questão número 4. A soma do número de elétrons do subnível mais energético das espécies químicas é igual. Aí ele deu os dados aqui, tá? Então ele quer saber a soma do subnível mais energético. Se a gente quer descobrir o subnível mais energético, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica como a gente fez no slide anterior, tá? Então vamos lá. Aqui ele tem o N3-. E ele disse que o nitrogênio ele tem número atômico 7, certo? O que significa isso? Que quando esse átomo está neutro, ele tem 7 prótons e 7 elétrons. Só que aqui ele não está neutro. Aqui ele está com uma carga 3-, certo? Como a gente sabe que elétrons são negativos e prótons são positivos, se ele está com uma carga negativa, quer dizer que ele ganhou elétrons. Então vamos lá, ó. Vamos pensar aqui que eu sou o átomo, eu tenho no meu núcleo o próton, que é positivo, e eu tenho o elétron, que é negativo, tá? Nunca se perde ou ganha prótons, tá? Sempre são elétrons. Então, se eu perdi uma carga negativa, eu vou ficar só com a carga positiva, certo? Então, se eu perco o elétron, eu fico com carga positiva. Se eu tô aqui, eu tenho um próton e um elétron, minha carga é 0. Se eu ganho mais um elétron, eu ganho uma carga negativa, então a minha carga é negativa, certo? A carga final. Então, se aqui eu tenho sinal de 3-, quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Então, ele tinha 7, ganhou 3, agora ele tem 10 elétrons. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica até chegar ao 10. Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Certo? Mais uma vez, se tiverem dúvida de distribuição eletrônica, fala comigo. Oxigênio tem 8 de número atômico, então ele no estado neutro tem 8 elétrons. Como eu estou aqui com a carga menos 2, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. 8 mais 2 elétrons, então também tem 10 elétrons. Então a distribuição eletrônica vai ficar igual, ok? E o
o alumínio ele tinha 13 elétrons. Se ele está com a carga 3+, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons, ok? Se ele tinha 13 e perdeu 3, ele também ficou com 10 elétrons, certo? O que ele quer? A soma do subnível mais energético. O subnível mais energético é sempre o último subnível aqui da distribuição eletrônica. Então aqui, ó, é P6, P6 e P6. São os subníveis mais energéticos. E eu vou somar, ó, 6 mais 6 mais 6, 18. Então a resposta aí da soma dos elétrons do subnível mais energético é igual a 18, certo? Questão número 5. Dados compostos, cloreto de sódio, brometo de hidrogênio, gás carbônico, metanol e óxido de ferro apresentam ligações covalentes dos compostos. Então vamos lembrar, ó, a gente tem ligação metálica, que é formada somente entre metais, só metais. A gente tem a ligação iônica, que é formada por um metal e um não metal. E a gente tem a ligação covalente, que é formada só entre não metais ou ametais, certo? Então, para ter ligação covalente, só não pode ter metal na ligação. Cloreto de sódio, se a gente for olhar lá na tabela periódica, o sódio está no grupo 1, ele é um metal alcalino. Então, metal mais o cloro, que é não metal, ligação iônica. Segundo, brometo de hidrogênio. O bromo e o hidrogênio, ambos são não metais. O hidrogênio, apesar de ele ficar lá em cima do grupo 1, ele não é um metal, certo? Então, são não metais. Então, aí eu tenho uma ligação covalente. Gás carbônico, a gente tem que lembrar da fórmula do gás carbônico, que é CO2, carbono e oxigênio. 2 não metais. Então, mais uma vez, ligação covalente. Metanol. Metanol, ele foi audacioso quando ele colocou aí, porque vocês não sabem a fórmula do metanol, porque vocês não viram química orgânica ainda, certo? Mas só de ver que não tem nenhum metal nesse nome, esse nome de composto orgânico, normalmente a gente, quando tem metal, a gente vê brometo de lítio, por exemplo, que é um metal. Se eu não tenho nenhum metal, os compostos orgânicos, eles são predominantemente iônicos. Iônicos não, desculpa, covalentes. Então, ligação covalente, certo? E o oxigênio e ferro. Ferro a gente sabe que é um metal, então é uma ligação iônica que a gente tem entre metal e um não metal. Então, quais são os covalentes? 2, 3 e 4. Letra D é a nossa resposta, ok? Questão número 6. O sal de cozinha, NaCl, e o ácido clorídrico, HCl, e a glicose apresentam em suas estruturas, respectivamente, ligações do tipo... Então, vamos lá, ó. Sal de cozinha, metal, mas não metal, ligação iônica. Cloreto, o ácido clorídrico, né, o cloreto de hidrogênio, não metal, mas não metal, ligação covalente. E aqui também na glicose eu tenho só não metais, então também é uma ligação covalente. Então, iônico, covalente, covalente é letra D, certo? Então, tá aí, letra D. Vamos lá para a questão número 7. Considere as seguintes moléculas: água, cloreto de fósforo, hidreto de boro, fluoreto de silício e CO2, gás carbônico. E vocês não precisam saber os nomes ainda. Indica as espécies polares, indica as espécies apolares e justifique. Para a gente justificar, a gente tem que fazer as estruturas, né? Mostrar como são as ligações, como está a disposição espacial dessas moléculas, para dizer se é polar ou apolar. Então, vamos começar com a água. Vou fazer todo o passo a passo. Primeiro, a gente tem o oxigênio e um oxigênio e 2 hidrogênios, certo? H2O. O oxigênio, ele está no grupo 6. Então, quer dizer que ele tem 6 elétrons na sua última camada. O hidrogênio, ele está no grupo 1 e ele só tem um elétron na última camada, ok? Na verdade, ele tem um elétron no total. Sempre que os átomos fazem ligação, eles querem ficar com a configuração eletrônica semelhante ao gás nobre mais próximo a ele. No caso do hidrogênio, o gás nobre mais próximo a ele é o hélio, que tem 2 elétrons no total.
Então o hidrogênio ele vai querer fazer ligação a fim de ficar com 2 elétrons. Então ele precisa fazer uma ligação e roubar um elétronzinho aqui. Certo? Roubar não, compartilhar, né? O oxigênio, ele tem 6 elétrons, ele vai querer buscar 8 elétrons na sua última camada. O gás hélio é o único que tem, gás nobre que tem 2 elétrons na última camada, todos os outros têm 8. Então todos os outros elementos buscam ficar com 8. Se ele já tem 6 elétrons, para 8 faltam 2. Então ele precisa fazer 2 ligações. Vai fazer uma com esse hidrogênio e uma com o hidrogênio de lá. Então eu tenho cada hidrogênio fazendo uma ligação e o oxigênio fazendo 2. Só que a gente vê que aí no oxigênio, que é o meu elemento central, sobraram pares de elétrons. Esses elétrons que têm carga negativa, eles juntamente com os elétrons da ligação, eles vão se repelir, já que todos têm carga negativa, cargas iguais, né? Elas se repelem. Então essas 2 ligações que estão assim, elas vão ser abaixadas para esses elétrons ficarem o mais distantes possível. Então a estrutura real da água é essa estrutura aqui, que é uma estrutura angular, uma geometria angular. E a gente pode ver pela tabela periódica, vocês aprenderam eletronegatividade, que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Quanto mais para a direita estiver na tabela periódica, mais eletronegativo. Então ele vai puxar esses elétrons mais para ele. Então aqui eu vou ter um acúmulo de carga negativa e aqui eu vou ter um acúmulo de carga positiva, uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Isso então mostra que essa molécula ela se divide em um momento de polo diferente de zero. O que é isso? Ela se divide em cargas, ela tem uma separação de cargas. Então a gente diz que essa molécula é polar, ok? Vamos para o próximo, PCl3, fósforo. Tá no grupo 5, então tem 5 elétrons, para 8 faltam 3, então precisa fazer 3 ligações. Cloro está no grupo 7, então ele tem 7 elétrons na última camada, para 8 falta 1, então cada cloro precisa fazer uma ligação. Então fósforo precisa de 3, cada cloro precisa de 1, então estão aqui as nossas ligações. Mais uma vez, sobraram 2 elétrons aqui que não estão sendo compartilhados, e que vão repelir as ligações para baixo. Então, vai ser formada essa geometria aqui, que a gente chama de piramidal, que é como se esses cloros estivessem no vértice das pirâmides e o fósforo no topo de uma pirâmide, certo? Então, ela é uma geometria piramidal. Mais uma vez, a gente tem uma diferença de eletronegatividade, só que agora o cloro é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons, todos vão ser puxados aqui para baixo, certo? Então aqui eu vou ter uma carga parcial negativa e aqui em cima uma carga parcial positiva. Então, divisão de cargas, novamente, molécula polar, ok? BH3, hidreto de boro. O boro, ele tem 3 elétrons na última camada, ele está no grupo 3. Ele é uma exceção à regra do octeto, porque ele vai ficar satisfeito com 6 elétrons. Toda regra tem exceção, né? Então, o boro, ele vai fazer só 3 ligações. Gravem bem o boro, lembrem dessa exceção, tá? E o hidrogênio, como a gente viu, faz uma ligação. Então, eu tenho aqui, ó, o meu hidreto de boro. A geometria dele, como não sobraram elétrons aqui no átomo central, como é que vai ficar essa geometria? Esses hidrogênios, eles vão ficar em uma posição em que as ligações elas não fiquem colidindo, então eles vão se ordenar no espaço de uma maneira que eles fiquem o mais distante possível. E a maneira que esses 3 hidrogênios têm de ficarem o mais distante possível são os vértices de um triângulo. Então a geometria aqui é geometria trigonal plana, certo? Só que agora, ó, cada hidrogênio vai puxar o seu elétron, só que todos puxam com a mesma força. Imagine que aqui o boro é uma bolinha no meio, tem um cabo de guerra ali, cada hidrogênio está puxando com a mesma força, já que são átomos iguais, para o vértice de um triângulo. Essa bolinha vai se mexer? Não, né? Então a gente diz que os elétrons eles não estão deslocados, então eu não tenho separação de cargas. Então eu digo que a molécula é apolar, ok? Então se eu tenho
alguém puxando para um lado com mais força do que para o outro, a molécula é polar. Se eu tenho vários átomos puxando os elétrons em direções opostas, que fazem com que esses elétrons não se movam, não estejam preferencialmente do lado de ninguém, então eu tenho a molécula apolar, certo? A gente vai ver os outros exemplos. Silício, grupo 4, 4 elétrons na última camada. Flúor, grupo 7, 7 elétrons na última camada. O silício, que tem 4 elétrons, para 8 faltam 4, então ele vai fazer 4 ligações. E o flúor tem 7 elétrons, para 8 falta uma ligação. Então, silício vai fazer 4 ligações, flúor vai fazer 1, ok? Novamente, não sobraram elétrons aqui no centro, então esses flúor, eles não vão ser repelidos por um elétron central, porém, eles vão ter que ficar um o mais distante possível do outro. Quando eu tenho 4 elementos aqui externos, a maneira deles ficarem mais distante possível do outro é nos vértices de um tetraedro. Um tetraedro é uma pirâmide com que tem todos os seus lados são triangulares, certo? Então aqui, ó, tem um tetraedro, forma um triângulo em juntando cada 3 flúor, certo? Então, mais uma vez, cada flúor vai puxar para você, só que todos em posições diferentes, só que um puxa para cima, um puxa para baixo, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, certo? Posições opostas. Então, esses elétrons estão sendo puxados com a mesma força, é como se 2 pessoas estivessem puxando um cabo de guerra com a mesma força, então ninguém ganha. Se ninguém ganha, então aqui mais uma vez a molécula é apolar, ok? E por último, o CO2. Carbono está no grupo 4, tem 4 elétrons na última camada. Então ele precisa de mais 4 elétrons para completar 8, então precisa fazer 4 ligações. O oxigênio está no grupo 6, tem 6 elétrons na última camada, então precisa de 2 ligações para completar 8. Então o carbono vai fazer 4 ligações, cada oxigênio 2, certo? O oxigênio é o mais eletronegativo. Eu não tenho aqui elétrons que sobraram aqui no centro, então não vai ter repulsão, certo? Então a geometria vai ser linear mesmo. E cada oxigênio vai puxar para o seu lado com a mesma força. Então, novamente, uma molécula apolar, ok? Se tiverem dúvida, isso aqui é uma matéria que o pessoal costuma ter dificuldade, é só me chamar no privado, tá? E a última questão desse vídeo, a gente vai fazer ele com base no slide anterior. Então, relacione a fórmula, forma geométrica e polaridade a seguir, assimilando a opção correta. Então, CO2, a gente acabou de ver o CO2 lá. A gente viu que o CO2 tem essa fórmula aqui, né? Que é uma geometria linear e que é uma molécula apolar. Ele diz aqui que é polar, então essa tá errada. Tetracloreto de carbono, é uma semelhante que a gente fez lá atrás com o silício. Ela tem uma geometria tetraédrica, certo? E ela é apolar, ele está dizendo aqui que é polar, tá falsa, ok? NH3, a gente fez lá um exemplo com fósforo bastante parecido. O NH3 vai ficar assim, certo? Eu tenho aqui para baixo os hidrogênios, certo? E para cima o nitrogênio puxando com forças diferentes. Então, essa molécula vai ser polar. Eu tenho alguém mais eletronegativo puxando de um lado e o menos eletronegativo do outro, certo? E aquele diz que é apolar, então essa também é falsa. E o hidreto de berílio. O berílio ele é um metal, mas com o hidrogênio ele faz uma ligaçãozinha. Ele também fica satisfeito, foge a regra do octeto, que vão ser 4 elétrons no total. Ele tem uma estrutura linear, certo? E apolar, porque cada hidrogênio vai puxar com a mesma força. Então, esse aqui é a alternativa correta, a alternativa da letra D, ok? E no próximo vídeo, então, a gente vai resolver os exercícios do número 9 ao número 16, certo? Vamos lá.